Bom dia, já estamos aqui no podcast do Doc, na Hub Brazon, com um convidado de peso, meu amigo Antônio Silva, Bigfoot Pezão, meu amigo nutricionista Jean Cabral, Igor Treinador, para a gente falar sobre o tema interessante, como melhorar a performance em atletas. É claro que não tem um segredo, a gente sabe que a hidratação tem que ser bem feita, a alimentação balanceada, a atividade física regular, sono adequado e tentar equilibrar o sono e o lazer cuidando da sua mente. Vamos começar com Bigfoot, Pezão, ex-lutador de MMA, para falar como era a rotina dele de treino, a rotina de alimentação e como ele conseguiu ganhar lutas brilhantes com um desfecho emocionante para quem é brasileiro. E vamos lá, Bigfoot Pezão, ao vivo. Fala pessoal, primeiramente é um grande prazer estar aqui, estar falando com vocês, é uma grande honra para mim. E minha carreira profissional foi muito brilhante, graças a Deus. Bons combates aconteceram, grandes vitórias, assim também como aconteceu derrotas, mas sempre tive uma preparação muito boa. Treinava de segunda a sábado, pela manhã e pela noite, entendeu? Eu, por ser peso pesado, mas mesmo assim eu tinha que perder de 7 a 8 quilos, porque o peso pesado, o limite é 120 quilos. E meu peso geralmente é 127, eu ficava com 128. Então eu tinha sempre que aumentar a minha proteína e diminuir a minha parte de carboidrato. Mas graças a Deus sempre fui lá e conseguia bater o peso, porque para peso pesado é um pouco mais fácil aí de bater o peso. Mas sempre bati o peso aí e sempre fui grandes lutas, graças a Deus. Tá certo. A gente conversou aqui nos bastidores sobre a banheira de gelo. Fala pra gente sobre a banheira de gelo. Como é que você fazia para entrar naquela banheira de gelo? Rapaz, os primeiros minutos, doutor, é horrível. É horrível. Eu vou falar que para entrar ali é um pesadelo. Mas eu ficava sempre 1 minuto na banheira e depois 1 minuto na sauna. 1 minuto fazia o contraste. E depois, quando fazia 4 a 5 rounds assim, eu saía novo, saía zerado para voltar a treinar tudo de novo. Se desse, tem que voltar ao treino, fazer tudo agora novamente, eu fazia tudo novamente. É uma coisa que eu sempre costumo dizer, é horrível, mas é bom, entendeu? Mas eu costumava fazer todos os sábados, que era no final de toda da semana de treinamento, que o corpo já estava bem fadigado, já estava cansado, a parte muscular, e eu costumava fazer sempre no sábado. Todo sábado eu gostava de fazer. E conta pro pessoal aí que é amante de MMA, que assistia suas lutas, ficava lá até de madrugada, né? A luta passava ao vivo no combate e Galvão Bueno mostrava 2, 3 horas depois a luta já terminada, mas tinha gente que ficava acordando até 2 horas da manhã. Conta pra gente qual era o objetivo dessa banheira de gelo? Olha, é recuperar a parte muscular, porque os músculos ele cansa muito, ele fadiga muito no dia a dia. A gente treinava, por mim eu lutava todo final de semana, mas não treinava do jeito da forma que a gente treinava, porque o que mais cansa é o treino no dia a dia, porque você treina 11 horas da manhã, era o horário do primeiro treino, e depois 6 horas da noite, horário do segundo treino. Então você tinha uma tarde ali para descansar um pouco, para voltar aquele treino. E o treino que a gente chama de sparring, que é o treino de luta, é 70, 80% de uma luta. A diferença é que a gente usa a caneleira, o protetor de cabeça, entendeu? E a luva de boxe. Mas é a mesma intensidade de uma luta do dia da luta, é a mesma intensidade, é a mesma força, é a mesma proporção de tudo. Então isso chega no final de semana, o seu músculo está muito cansado, fadigado, você tem que treinar wrestling, jiu-jitsu, boxing, entendeu? Você tem que treinar Muay Thai, você tem que treinar todas as artes ali dentro daquela semana para 3 meses. Às vezes eu tinha luta que eu treinava 3 meses. Na minha luta pelo cinturão, o último sparring que eu fiz foram 10 rounds de 5 minutos. Imagina você fazer 10 rounds
de 5 minutos. Então, você sai exausto, exausto. E aí a banheira de gelo faz com que os seus músculos ali dá uma regenerada, dá uma recuperada. É para quem nunca fez, para quem é atleta aí, até amador que nunca fez, eu indico aí fazer a banheira de gelo, que se fizer uma vez, com certeza nunca mais vai deixar de fazer. Agora, a vida é engraçada, né? O cara se prepara 3, 4 meses, às vezes para lutar um round, né? Como o Usain Bolt se prepara um ano todo para correr 10, 15 segundos, né? Mas vale a pena, né, Pezão? Ah, vale, se vale. Eu devo a vida ao MMA. O MMA mudou a minha vida, graças a Deus, a vida da minha família. E é como você falou, você passa 3 meses treinando duro, alimentação, você tem que dormir bem, você abre mão de tudo. Final de semana você não pode brincar com sua filha porque você está cansado, você não pode ir com sua filha no parque porque tem aquele mormaço do sol que vai te deixar fadigado. Então você tem que treino, descanso, descanso, treino durante 3 meses. Às vezes acontece numa luta, 1 minuto de luta, bom, acabou. Ou você ganha ou você perde. Então, mas tudo tem que estar, você tem que preparar sua mente, seu corpo, sua alma, você tem que estar ali 100%, porque não adianta você estar bem fisicamente e estar com um problema particular dentro de casa que está deixando sua cabeça ruim. Então, você nunca vai chegar a 100%. Você tem que estar sempre num equilíbrio de tudo, de todas as partes ali, porque nós somos seres humanos que todos nós temos um problema. Mas dentro de uma preparação para a luta, naqueles 3 meses você tem que fazer o máximo para tentar esquecer de um tudo. Não, o meu momento agora é viver a luta, é treinar, me alimentar, é dormir, com foco 100% na luta. Beleza. Vamos abrir agora o espaço para Igor Treinador, treinador de muitos fisiculturistas com grande sucesso. Ontem estourou nas redes sociais. Vamos falar agora com o Igor Treinador, como ele faz o treino para um atleta de alta performance. Vamos lá, meu garoto. Igor Treinador, agora com a palavra. Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Marcelo, de ter me convidado, estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência como treinador com vocês e trazendo um paralelo sobre o que o Pezão vinha falando. Ele vinha relatando a experiência dele com MMA, a preparação, e eu fazendo um paralelo aqui em relação aos meus atletas, em relação ao fisiculturismo, porque Pezão, ele tem esse bloqueio de recursos hormonais dentro da luta, tem toda a questão do doping, que a gente sabe que não é permitido, e no fisiculturismo é totalmente o contrário. A gente tem toda essa abertura, e é um recurso que melhora muito a recuperação do atleta. Então, tipo, Pezão às vezes tinha uma rotina de 2 treinos diários, fazia 2 treinos no dia, às vezes passava mais de horas, né, Pezão, treinando, talvez 2 horas em cada treino, não sei, e ele tem uma recuperação de um treino desse, sem um recurso hormonal, leva muito mais a saúde dele, a imunidade dele ao extremo. Então, o que ele falou, ele tem que ter aquele ritual de rotina, controlando os fatores que estão no controle dele, são palpáveis, que é o sono, a dieta, o treinamento, mas outros fatores que ele sabe, como ele falou, de problemas pessoais mesmo, de casa, de família, que atrapalha a preparação do atleta e às vezes não deixa o atleta chegar no 100%. Às vezes a gente vê uma luta que a gente tem uma expectativa grande de um atleta que é um lutador que é favorito e às vezes na luta não se desempenha tão bem porque a gente não sabe o contexto de como foi a preparação dele. Às vezes o atleta que surpreende, teve uma preparação melhor, acaba se sobressaindo. E no fisiculturismo, às vezes acontece a mesma coisa. Uma aluna, até uma atleta minha que estava se preparando para uma competição aqui da cidade, abortou a preparação por conta realmente de problemas de trabalho, rotina, e acabou que bagunçou todo o contexto e a gente teve que abortar a preparação dela, justamente porque esses fatores estavam saindo do controle dela, atrapalhando a performance dela no treino, a qualidade do sono, com estresse alto, preocupação. Então, são detalhes peculiares que cada esporte, que todo esporte tem, e que se torna, acho que, o maior desafio para o atleta, que é controlar esses pequenos detalhes e deixar a linha alinhada com a preparação.
Exatamente. E em relação ao treino, Igor, o que você prefere quando um atleta seu para fisiculturismo está concorrendo num desafio, num campeonato de fisiculturismo? Você prefere o treino HIIT, o treino de cardio, treino de força muscular, a musculação? Como é que você faz essa combinação? Pronto, quando a gente fala em fisiculturismo, todo mundo sabe que o importante é o atleta chegar com o que a categoria pede, ele chegar com o máximo de volume muscular que se enquadra na categoria com o menor percentual de gordura possível. Então, o treinamento concorrente é a melhor estratégia, a que eu sempre utilizo com os meus alunos, que é usar o treinamento de força atrelado ao treinamento aeróbico. Porém, o treinamento de força, a musculação sempre vai ser a base. Ele é a prioridade do atleta. Então, a periodização, ela acontece em torno da data do campeonato. Quando a gente inicia uma preparação, termina uma temporada de off-season, que é quando o atleta está ganhando peso, a gente vê a data do campeonato, interrompe para começar a preparação de perda de gordura, para ele chegar na melhor performance dele naquela data. Então, a gente começa a desenhar essas estratégias com base, obviamente, na rotina do atleta, e a gente vai elevando o nível do treinamento para que a performance dele vá aumentando, o condicionamento físico dele vá melhorando e ele chegue naquela data do campeonato na sua melhor condição. Então, a gente tem que ter uma mão refinada para o atleta não ficar pronto muito tempo antes e ali sacrificando o físico, perdendo massa muscular, comendo muito pouco, e observando isso nos feedbacks que a gente sempre está coletando, na performance do treino, como é que está a rotina, a aderência do atleta ao planejamento. Então, são toda essa comunicação muito próxima que a gente vai refinando e realmente observando para chegar ali no melhor resultado possível. Certo. Para quem assiste os campeonatos de fisiculturismo e não tem muita noção em relação como é feito a premiação, como o atleta é campeão, em relação à definição muscular, em relação a percentual de gordura, na apresentação ali ele bronzeia o corpo, e como é que o juiz escolhe o atleta campeão? Em que ele se baseia para escolher o atleta campeão? Vamos lá. Eu vou falar na principal categoria, que é a de bodybuilder masculino, que os critérios principais é volume muscular, proporção, que é a simetria, tanto de músculo a músculo, de bíceps a bíceps esquerdo, direito, quanto aos demais membros, proporção de perna com tronco, alargamento da cintura, definição muscular. Então, a gente vem na escala de volume muscular, proporção, percentual de gordura e também a qualidade de pose do atleta. Porque tem atleta, às vezes, que não tem a técnica, né, de pose e acaba que ele não mostra aquilo que ele tem. Isso, às vezes, prejudica, às vezes não, isso prejudica ele na hora do julgamento. Porque os árbitros que estão ali na banca, eles julgam o que eles estão realmente olhando. E às vezes o atleta ele é melhor, mas pela qualidade de pose dele não ser tão apurado, ele acaba não mostrando realmente o que ele tem. E em relação à cor, os atletas sim eles normalmente se depilam antes da competição. Tem que estar ali com uma qualidade de pele bacana, até para a tinta ter uma boa aderência na pele. A gente faz normalmente três mãos de tinta, 2, 3 mãos de tinta, a depender da própria tonalidade de pele do atleta. Tem gente que é mais branquinha, às vezes precisa de mais algumas mãos. Porque quando a luz pega, a luz bate na cor, que realmente vai trazer mais detalhes do físico dele. Acho que a finalidade seria mais delinear toda a musculatura e mostrar todo o volume muscular, né? Isso, definido. Tá, né? Exatamente. Tá certo. Vamos dar a palavra agora ao nosso amigo aqui, substituir o Rafael, que está com uma virose, Jean Cabral, que é atleta de jiu-jitsu também, nutricionista. Vamos falar em relação à alimentação. O que a gente pode falar de alimentação, de suplementação, para melhorar a performance em atleta? Tamo junto, Jean. Tamo junto, Doc.
Então, pessoal, quando a gente fala de performance, é muito interessante a gente entender as necessidades de cada modalidade, que são diferentes. Comigo eu falo agora, o fisiculturismo. O intuito do cara vai ser mostrar o melhor físico possível lá no palco. Já no MMA, eu vou ter que performar, vou ter que ter uma boa resistência, vou ter que ter uma boa força, além de toda a parte técnica. Então, eu costumo falar muito que nosso corpo é semelhante a um carro de Fórmula 1. Quanto melhor o combustível que a gente fornecer para esse carro, no caso para o nosso corpo, melhor vai ser nossa performance. Então é muito interessante a gente entender também a fase de preparação que aquele indivíduo está. Se o indivíduo está ali num período mais de base, vamos supor no MMA, que o cara está treinando mais as valências físicas, força, velocidade e resistência. Eu já devo, inclusive, estar fornecendo uma maior quantidade de carboidrato, por exemplo. O carboidrato vai ser extremamente aliado a esse desempenho. Já quando ele vai chegando ali na parte de preparação, que a gente precisa ter um controle maior do peso, que a gente vai bater nesse peso, a gente já começa a dar uma cortada nesse carboidrato e, consequentemente, o treino dele já não vai ser mais tão pesado, já vai ser mais aquele treino de memória muscular para dar aquela suada, para perder aquele restante de peso. Se a gente pega outra modalidade, como por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, o jiu-jitsu, que também é uma modalidade de luta, mas que a gente pesa e luta em sequência, no mesmo dia, não tem um tempo de recuperação, ao contrário do MMA que pesa no dia anterior. Então eu já não posso usar estratégias como, por exemplo, uma desidratação mais severa, que o Pezão já fez, que quase todos os lutadores de MMA já fazem. Então no jiu-jitsu, se eu levo o atleta muito desidratado, ele vai ter uma queda nesse rendimento na hora do campeonato. Então a gente já tem que fazer um controle de peso melhor. E levando para outras modalidades, quando a gente vê numa maratona, por exemplo, que a gente também falou um pouquinho aqui, esporte de corrida, geralmente a gente sempre está com o carboidrato um pouco mais elevado, principalmente se for uma corrida muito longa. Aí vem a parte de suplementação também, porque é um esporte de alta duração. A gente vai passar lá 3, 4 horas correndo, claro que eu vou precisar dar uma suplementada, tanto de carboidrato quanto da parte de minerais. A gente trabalha lá com cápsula de sal. Então é muito interessante que a gente entenda a necessidade de cada esporte e que estratégia usar. Até, inclusive, na fase de corrida, de preparação, em corridas mais curtas, a gente pode estimular uma melhor função da mitocôndria, organelazinha que está extremamente ligada a processos energéticos, restringindo um pouco o carboidrato, obviamente em corridas mais curtas, para quando a gente for numa maior, a gente jogar um pouco mais de carboidrato, o corpo ter uma utilização melhor. A gente chama de train low com uma baixa de carboidrato. Isso favorece muito que em corridas maiores ele tenha a melhor utilização desse substrato como fonte de energia. Então é muito importante para o nutricionista ter esse conhecimento da fase de preparação e alinhar junto com o treinador a estratégia nutricional junto com o treinamento. Entender tudo que o atleta está passando para fornecer e também entender a individualidade de atletas, que nem tudo vai dar certo para todo mundo. Como o Pedro estava falando aqui, ele de manhã não gosta de comer muito e já vai treinar, come pouquinho. Então, poxa, se ele não suporta um grande aporte de carboidrato pela manhã e tal, a gente vai ter que preparar ele nas refeições do dia anterior, já que ele vai treinar de manhã cedo. Então, é muito interessante a gente ter esse senso. Então, vamos lá. A gente vem à academia, Igor treinador também, muitos alunos dele, eu acho que Pezão, Jean, muita gente comendo batata doce durante os treinos, né? Vamos falar de alimentação, que o povo quer saber o que vai comer após do treino, antes do treino. Em relação à suplementação, o que você tem para falar de alimentos hoje que a pessoa treina e tem uma melhora da performance, aumento de massa magra, e especificamente o que o pessoal come na academia antes do treino, após o treino. A gente já viu que numa corrida, por exemplo, o pessoal usa muito gel de carboidrato, né, para evitar a hipoglicemia e até melhorar a performance, né? Mas o pessoal de academia, fisiculturismo, o que geralmente eles comem? O que é indicado comer antes do treino, após o treino? Eu canso de ver alunos treinando na Corpus, do Açude Velho, levam um Tupperware com batata doce para comer após o treino, ou então açaí, ou então leva arroz com frango desfiado. Então, o que a gente indicaria para um atleta que está começando e até para quem já faz um
um esporte de alta performance, o que ele comeria antes do treino, após o treino, e alimentos que aumentassem disposição, performance, massa magra e também um pouquinho da suplementação. Bem breve, só para a gente tocar nesse assunto que eu acho que o povo tem interesse em saber, porque às vezes não sabe o que comer antes do treino, depois do treino e antes de uma prova de corrida, um campeonato de jiu-jitsu, o que se alimentar para você ter aumentar, dar um up na sua performance, sua disposição. Ótimo, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de performance, a gente não pode ter medo de carboidrato. Infelizmente, se criou muita falsa ideia aí de que o carboidrato é vilão, o carboidrato engorda, isso e aquilo. Uma carbofobia maldita. Quando a gente tem que ter a consciência de que o carboidrato vai estar diretamente relacionado à tua performance. Porém, quando a gente fala de um treino de musculação, por exemplo, a via energética que a gente usa é o glicogênio intramuscular. Ou seja, para esse glicogênio estar disponível, são cerca de 4 horas de metabolização após a refeição. Então, a refeição que eu como imediatamente antes de um treino de musculação não vai estar tão atrelada ao desempenho. É certo se ela tiver algum composto bioativo de ação aguda, como às vezes a gente passa um suco de beterraba, por exemplo, vai ter aquele aumento do nitrato, às vezes uma suplementação de citrulina, algo do tipo, que aí sim vai ter uma ação aguda, então vai dar uma melhora naquele desempenho. Então a gente tem que ter a ideia também da necessidade, que no treino de musculação é isso. Já numa corrida, se o pessoal gosta muito de correr de manhã cedo, então se for um longão, por exemplo, é muito interessante que na noite anterior eu gosto muito de um pratão de macarronada, uma carninha magra, um franguinho, um patinho ali moído e suco integral de uva. O pessoal se dá muito bem, a gente dá aquela pré-enchida nos estoques de glicogênio para o indivíduo no outro dia estar bem abastecido para ir treinar. E a batata doce? O povo está perguntando da batata doce. Batata doce. Se criou muito essa ilusão, né? Mas porque lá... Essa ilusão não, né? Essa fama da batata doce, porque lá para o sul o pessoal não tem tanto acesso a um inhame, por exemplo. Então a batata doce é bem mais comum por lá. Mas é bem interessante que no pós-treino a gente consuma qualquer tipo de carboidrato. É, inclusive, mais favorável para o pessoal que gosta mais de um carboidrato mais simples, tipo um açaí, um macarrão. É um ótimo horário da gente estar consumindo. Porque no pós-treino, a primeira coisa que o meu corpo quer fazer é recuperar a energia que foi gasta. Então a gente vai ter uma utilização muito interessante desses carboidratos. E junto de uma proteína também, pode vir ali um whey protein ou um frango junto dessa batata, que pode ser uma batata doce, uma batata inglesa, o próprio macarrão, realizar uma refeição mais completa, para a gente ter essa síntese proteica aprimorada. É o que muita gente chama de nutrient time, que a gente sim vai ter algumas janelas de oportunidades, janelas metabólicas para utilização melhor de certos substratos. Então, no pós-treino, sim, para basicamente todas as modalidades, é certo se for alguma estratégia mais diferente, é muito interessante uma refeição mais complexa. Carboidrato e proteína. Pronto, Igor, treinador, é a prova disso. Ele trabalha com o pessoal do fisiculturismo, sabe que esse pessoal, quando tem uma folguinha após a competição, é o quê? Pizza. O pessoal é viciado. Carb up. Tá sedento ali. O pessoal treina. Após a competição é num sábado, num domingo, à noite, rodízio de pizza. Com certeza. Eu tenho acompanhamento de 2 ou 3 atletas de fisiculturismo e a pizza é a principal refeição e a preferida, né? Após saiu do campeonato é rodízio de pizza. Também vem aquele longo período de restrição que o atleta vem passando, né? Então ele já tá louco ali para... Às vezes no final da preparação não tem mais aquela abertura de fazer alguma refeição livre durante a semana. A gente quer puxar realmente o condicionamento, então ele passa realmente pelo um deserto, né? A comida está bem restrita, o treino às vezes a gente já aumenta o volume de aeróbico também. É muito interessante também o público entender que o físico do campeonato, no fisiculturismo, não é o físico que aquele atleta carrega o ano todo. De forma alguma. O pessoal às vezes vê um Sebum da vida, um Rafael Brandão, vê aquele físico, poxa, tá muito bem e tal. Só que quando vê o off, é bem diferente daquilo. 2, 3 dias ele já tá diferente do dia. Então às vezes o pessoal almeja muito assim o físico de um atleta, que nem o próprio atleta carrega aquele físico o ano todo. Só tem que criar um pouquinho essa consciência também. Para a gente finalizar, né? A gente vai ter umas conversas aqui de bastidores, mas para quem está começando agora a fazer atividade física ou para quem já é atleta de alta performance, é muito importante fazer um check-up cardiológico
A gente sabe que hoje o aumento está absurdo de morte súbita, AVC. A gente teve alguns casos na Corpus agora do Açude Velho, 2 pacientes jovens, uma personal, uma aluna, uma outra mocinha teve uma parada, né? Teve uma morte súbita. Então, assim, a gente sabe que hoje um eletrocardiograma é um exame de rotina primordial para quem já pratica e nunca fez nenhum exame cardiológico ou para quem vai começar os treinos. Então, ele evita muitos casos de morte súbita. E outra coisa, a preparação multidisciplinar é muito importante. Nutricionista, personal, conversar com o ex-atleta é muito importante, saber como treina, como se alimenta, como está a sua vida social, cuidar da sua mente é muito importante. Em relação à parte médica hoje, alguns exames complementares de sangue, exames de imagem são importantes, dependendo de cada caso. E a gente também tem hoje a reposição de vitaminas, que é muito importante. Ontem atendi Pezão no consultório, a gente fez a reposição de vitamina D, vitamina B12. São 2 vitaminas hoje muito importantes relacionadas à performance, a foco, memória, melhora da parte muscular. Então, muitas vezes também há necessidade de reposição hormonal, como o Igor tocou no ponto, né? Alguns esportes, como o fisiculturismo, não há antidoping, né? E muita gente faz essa reposição hormonal com excelentes resultados. No esporte pezão, no MMA, até um tempo, né, Pezão, tinha essa liberação do TRT, né? E depois foi proibido o TRT e alguns usos de alguns medicamentos, né? Mas a gente sabe hoje que a reposição hormonal, reposição de vitaminas e sais minerais, quando há necessidade, dá um up muito grande na performance. Eu vou deixar aqui a palavra agora para cada um da sua opinião, sua palavra final. A gente conversou muito nos bastidores em relação à alimentação, treino, a vida de Bigfoot aqui, Antônio Silva, que dava um livro, né? A gente passava o dia todinho aqui só conversando com o Bigfoot, né? É uma lição de vida, o cara se deu muito bem no MMA e trouxemos ele como convidado principal. Estou fazendo acompanhamento de Pezão. Jean vai começar a fazer essa parte nutricional para Pezão, embora já esteja aposentado, mas vai ter aquelas lutinhas, né? É igual aquele peladeiro de final de semana. Quando tem um futebolzinho, uma peladinha, tiver uma luta, chama Pezão, que ele vai. E agora tá na moda aí chamar os veteranos para estar fazendo algumas exatamente. lutas. Quem sabe aparece alguma luta dessa, como já apareceu no Fight Music, o evento que o Popó luta, para mim fazer uma luta com o Minotouro, que é um grande amigo que a gente treinou muito tempo juntos e nem eu aceitei e nem ele também aceitou. Mas então, meu nome está lá, quem sabe pode aparecer uma outra oportunidade, então eu tenho que estar sempre bem. Ontem tive com o senhor no seu consultório, uma coisa até que me pegou de surpresa, o meu, não é triglicerídeo, estava um pouco alta, esqueci agora o nome, enfim, meus hormônios sempre foram ali, sempre no índice legal e estava um pouco alterado, que tem um bom... O estradiol estava um pouquinho entendeu? alterado e o colesterol bom, Isso, que é o HDL, está na faixa normal, e o isso. LDL, que é o colesterol ruim, está um pouquinho alterado, mas a gente vai conseguir controlar com a dieta de Jean, conseguir controlar com suplementação. Isso aí a gente vai resolver e deixar o homem aí pronto para uma luta. Já falando em luta, me diga aí, se houver a luta entre Popó e Vitor Belfort, quem seria aí o campeão aí? Olha, são 2 grandes atletas, entendeu? Mas eu acredito muito, o Vitor ele vem do MMA e o Popó ele foi campeão, acho que pentacampeão de boxe. A vida dele foi sempre dentro do boxe, mas é um esporte de contato, tudo pode acontecer. Uma mão que entra pode definir uma luta, mas eu acredito, pelo histórico do Popó, que o Popó vença a luta, entendeu? Pelo histórico. É a mesma coisa, foi um exemplo que eu dei à minha esposa. Diga, meu amor, é a mesma coisa chegar alguém para mim e pensar, você tem 6 meses para treinar,
você vai correr com um Popó Bueno de carro para ver quem é que chega primeiro aí em 50 voltas. Eu posso treinar 6 meses, um ano, que eu não vou conseguir. Entendeu? Então o Popó ele vem daquilo, ele treina aquilo, ele continua sempre treinando aquilo. Por mais que ele aposentou, é como o senhor falou, aposentou, mas não para. Tá sempre, não treina mais da mesma forma que eu treinava antes. Eu não treino mais do mesmo jeito. Mas eu continuo treinando. Eu faço minha preparação física, treino meu jiu-jitsu, treino o Muay Thai. Então, não na mesma proporção, na mesma quantidade, mas continuo treinando. Então, pegar uma pessoa que é de outro esporte e botar com um cara que é altamente respeitado, que foi campeão mundial várias vezes, é meio complicado, mas é como eu falei, é um esporte de contato, uma mão ali que entrar, que o Vitor é um cara muito explosivo, é um cara muito forte também, todos nós sabemos disso pela luta de MMA, e tudo pode acontecer, mas eu acredito que o favorito não deixa de ser o Popó. Eu acho o seguinte, no esporte de contato em pé, o Popó leva grande vantagem na trocação de soco, Verdade. até porque ele fazia boxe, né? Verdade. Foi campeão e o cara é unanimidade no boxe. Mas o Vitor, você sabe, né? Teve aquela luta com o Vanderlei Silva, ele ganhou só na trocação, de um lado do ringue até o outro. Não, Naquela várias época, lutas deles, ele foi só na lutou mais só trocação. trocação. E assim, então assim, como você falou, entrou uma mão ali, já era, é lona. É lona, verdade. Aí já pega o passageiro da agonia. Vamos lá. Vamos ver como o Vitor vai chegar também. Ele vai ter que bater um peso que ele nunca bateu na carreira. Exatamente. Vamos ver como Que vai ser isso complica um pouco também, né? Isso complica um pouco afetar o também. desempenho. Será que ele vai chegar com um peso tão baixo, com a mesma pegada que ele tinha? Com a mesma explosão física que tem, porque o que sempre, no Vitor, o que sempre se destacou foi a explosão dele. A parte física dele, a explosão muscular dele, ele é muito rápido. A gente, quando menos esperava, ele já estava com 3, 4 socos. Era um soco junto com um chute, então ele era muito rápido, muito explosivo. Então, quando tem essa perca de peso brutal, a gente não sabe. E outro, ele não tem mais 30 anos de idade. Né? Ele está, se eu não me engano, está com 49. Entendeu? Então, isso tudo muda. Um peso que nunca bateu, numa idade mais avançada. Entendeu? Então, tudo junta ali um pouco. Não é mais da mesma forma como era antes. O metabolismo não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Tem que sacrificar um pouco de massa muscular. É igual se me convidarem para fazer as lutas, com certeza, dependendo, vou aceitar, porque eu treino arte marcial desde os 5 anos de idade. Eu comecei no karatê com 5 anos de idade. Eu tô com 44, então olha o tempo que eu tenho já de arte marcial, é muitos anos. Então eu amo arte marcial, mas se for para lutar com um menino de 25, 30 anos, eu sei que não dá, mas se for com um veterano de 40 anos acima, tá dentro, vai ter contusão como eu já tive, o músculo dele é muito parecido com o meu, a parte muscular, a explosão também é muito parecida com a minha, aí a gente pode até aí aceitar aí, e tô no caminho, vamos ver aí o que vai surgir. O homem se aposentou, mas está vivo, né? Vou deixar as considerações finais agora para Igor, treinador, né? É um cara muito importante no fisiculturismo aqui em Campina Grande, muitos alunos, depois dá uma olhadinha no Instagram do homem, quem quer fazer fisiculturismo, procura um homem, que o homem é fera. Vamos lá, Igor. Minhas considerações a quem admira o esporte, quem está entrando no esporte, ter paciência, porque o esporte é uma maratona, não acelerar os passos, porque a gente sabe que o fisiculturismo ele é um esporte de altíssimo rendimento, e às vezes a gente realmente coloca um pouco a nossa saúde em risco, diminui um pouco ali nossa vamos dizer, expectativa de vida, por alguns troféus, por alguns pódios, e a galera molecada que está começando agora, que realmente estão tomando gosto, estão admirando muito o esporte, pelo que o esporte vem crescendo, que não acelerem os passos, tomem cuidado, não se baseiem em vídeos de YouTube para fazer preparações, não se espelhem no que os atletas fazem, cuidado em influencers, procurem aí realmente com quem tem experiência com o esporte, quem tem experiência em preparação de atletas, para que vocês possam fazer uma coisa com responsabilidade. Até porque tem muita gente nova começando e tem campeonatos aí paranaturais, que ainda bem que está ganhando prestígio, e é uma ótima porta de entrada. Então fica aí minha dica e
Meu conselho para vocês. É o que a gente tem visto, né? Nos últimos 10 anos, alguns atletas de fisiculturismo foram a óbito, né? Exatamente. Até pelo uso indiscriminado e sem acompanhamento médico, educador físico, nutricional, começam a usar, porque fulano usa hormônio tal, fulano também, e faz uma dosagem muito alta, até um preparo errado, né? Muitos usam insulina, muitos usam hormônios, banho de gelo, então assim, às vezes pode complicar a saúde, como o Igor está dizendo. Então, é sempre bom ter um acompanhamento multidisciplinar, médico, treinador e nutricionista. Se você quer ingressar na carreira de fisiculturista ou até mesmo de um atleta profissional, tem esses 3 parâmetros: médico, nutricionista e treinador, vão te dar uma base muito importante e você não correr risco na sua saúde, né? Vamos lá, Jean. Só um adendo aqui. Teve até um óbito que ficou bem conhecido no fisiculturismo, que foi de um atleta americano do Dallas, acho que faz uns 6 anos isso, que ele morreu muito novo, ele acelerou muito o processo, cresceu muito em um curto espaço de tempo, e na biópsia dele, se eu não me engano, que foram mensurar a quantidade de testosterona dele, parece que estava em 50 mil a testosterona total. São doses absurdas que realmente o organismo dele não aguentou. Coração muito grande. Ele morreu em casa mesmo, para o apartamento. Sozinho, teve uma embolia, salvo engano. Recentemente a gente teve um caso na Corpus, né? Isso. Então, assim, um professor da Corpus, um aluno que fazia fisiculturismo, né? Teve uma fatalidade, né? Provavelmente teve algum problema na sua preparação, né? Então, hoje a gente tem que ter todo cuidado com a saúde, Isso. né? Priorizar a estética, mas priorizar a saúde, Primeiramente. né? Primeiramente. Exatamente. Não dá para romantizar, não. Não dá. Jean, vamos lá, considerações finais. A gente já falou de alimentos, batata doce, suco de uva, carboidratos em gel. O que a gente pode falar mais de suplementação aí? Que o povo está perguntando de alimento e suplementação. Não quer saber de carboidrato, o povo quer direto, quer que você seja direto. Vamos lá. O que comer na academia, o povo quer que eu tomo, o que eu como, quando eu vou correr, qual gel que eu tomo. A gente sabe muito do Gugel, né? Aquele gel importado. O gel é importante a gente ter noção de distância também. Por exemplo, o cara que vai correr 5 km, 10 km, não vai precisar de um gel intra-prova, ou no caso, intra-corrida. Ele fazer a preparação prévia ali de suplementação, uma palatinose, cai muito bem. Se hidratar um pouquinho ali, 100 ml a cerca de cada 10 minutos, é uma dosagem bacana para ele estar se hidratando durante a prova. Então, pegou distâncias maiores, 15, 20 quilômetros, aí sim, é interessante a gente estar utilizando cerca de 60 gramas aí de gel a mais ou menos cerca de cada 45 minutos, 50 minutos, um pouquinho antes de 1 hora, porque é mais ou menos ali com 1 hora que o nosso corpo vai começar a sentir falta. Então é interessante um pouquinho antes para a gente realizar esse consumo, para já quando o corpo for começar a sentir falta, a gente já está tendo aquele substrato disponível. Vou te interromper. Ontem eu atendi o Caio Vinícius, que ele vai correr a maratona domingo, justamente o que você falou. Ele vai usar antes da prova palatinose ou a derribose, praticamente tem o mesmo efeito, né? E durante a prova, como ele vai correr maratona, que são mais de 40 quilômetros, ele vai usar 3 ou 4 frascos do Gugel, né? Hoje é interessante a gente prestar atenção na dosagem também, porque eu recomendo cerca de 60 gramas ali de gel a cada faixa de tempo dessa. E o gelzinho, geralmente, ele tem cerca de 30 gramas. Então, ficar atento, porque geralmente às vezes, o pessoal precisa de 2. Porém, existem algumas pessoas que relatam um pouco de desconforto gástrico. Por exemplo, eu tenho mais de 2 atletas que vão correr essa mesma maratona domingo e que um deles não aceita o gel bacana. Então, ele só aceita um gelzinho por vez. Então, ele vai com um gelzinho e vai com uns pedacinhos de rapadura. Vai botar rapadurazinha na boca, vai deixando desmanchar, vai molhando com água, porque a gente vê que ele tem essa tolerância melhor. Então, é interessante também a gente ver a individualidade de cada um.
que por mais que na teoria a gente tenha ali mais ou menos uma receita o que deve ser feito, nem todo mundo vai tolerar tudo. Então a gente tem que ter esse discernimento para ver o que vai ser melhor para cada indivíduo. Então, domingo agora, dia 21, tem essa maratona em João Pessoa. Você que vai correr, né? Indicação aqui de nutricionista, personal, ex-atleta aqui de MMA. Derribose ou palatinose antes da corrida. Antes da corrida, Durante a corrida, um gel com Gelzinho. carboidrato. se Agora, hidratar, cerca a de gente sabe que a hidratação não pode faltar. A De falta forma de alguma. hidratação, né, a desidratação pode causar fadiga, cãibras, outros problemas relacionados até para o atleta não terminar a prova, ou até quando termina a prova, né, ficar muito cansado. A gente sabe também que tem um suplemento muito importante que é o recovery, né? O Isso. recovery que o pessoal usa muito depois da prova para evitar cãibras, dores musculares, ele diminui muito a fadiga, né? O Exato. recovery 4. Isso Então, vai ser ali um combo, né, de carboidrato junto com vitaminas e minerais. Porque durante a corrida, uma prova tão longa também tem muita questão do excesso de suor. Então, daquele suor, além de favorecer uma desidratação, o indivíduo também vai perder muito sódio, muitos sais minerais naquele suor. Então, também é interessante, durante uma corrida tão longa, principalmente essa vai ser agora em João Pessoa, também prescrevi uma cápsulazinha de sal para o pessoal estar ali usando a cada 50 minutos, 1 hora. Até nessa última corrida de João Pessoa, um amigo meu, personal, ele não conseguiu terminar, ele se preparou, estava muito bem, só que na noite anterior, ele comeu, acho que foi alguns hambúrgueres e não fez bem para ele. Teve diarreia, vomitou a madrugada inteira e foi tentar correr. Eu digo muito ao pessoal, porque nessa noite, antes de uma corrida tão longa, é muito interessante a gente comer bem carboidrato, como eu falei. Pratão de macarrão, alimentação de carninha qualidade, magra, né? suquinho de uva, mas não inventa de comer nada muito diferente do que você já faz. Imagina, o Pezão vai lutar, tá lá recuperando, já pesou, recuperar, Pezão, mete o aço agora, comer, vai lá no rodíziozão, come um bocado de coisa que nunca viu na vida, passou mal. E aí? Como é que vai ser o desempenho desse cara? Quer comer uma besteira? Beleza, come depois. Pois é. Antes da corrida, não é momento da gente fazer nada de diferente. Eu acho que, assim, a gente tem que ter uma preparação pré-prova e pós-prova, né? A pré-prova, a gente sabe que é essa suplementação que a gente já falou. Em relação à alimentação, a gente sabe que é importante evitar álcool, né? Álcool, cigarro normal, cigarro eletrônico, evitar comida muito gordurosa, né? Comida rica em açúcares. Isso tudo Refinado. podem atrapalhar o seu rendimento na prova e pós-prova, né? Então, a gente recebeu aqui uma pergunta sobre isotônicos. O que você fala em relação a Gatorade, reposição volêmica de sais minerais e vitaminas, né? Ajudam, principalmente porque a gente tem que entender o processo de hidratação. Para a gente reidratar a célula de fato, para essa molécula de água entrar dentro da célula, ela carrega uma molécula de carboidrato também. Então, no caso do isotônico, é uma bebida já enriquecida com, além da parte de eletrólitos, também carboidrato. Então, ela vai melhorar essa questão de hidratação. A gente tem que entender também a questão da tabela nutricional. Que, por exemplo, a gente tem o Gatorade, tem uma tabela nutricional. A gente tem o Powerade, marca similar, mas que já vai ser um pouquinho mais rica em carboidrato. Então, a gente tem que ver questão de tolerância, questão de qual é a atividade física, a corrida, está desidratando, não está. Tem que ter toda essa análise prévia aí para a gente ver o que realmente se encaixa melhor para o paciente. Mas no caso de uma corrida, por exemplo, é muito bacana. Já o que eu tenho visto também é um pessoal na musculação utilizando muito, porque vê um fisiculturista, vê esse tipo de coisa. A gente cai naquela que o pessoal vê no YouTube e quer fazer. Quando 99% das pessoas não treinam pesado que nem um fisiculturista, não treinam pesado que nenhum atleta de MMA. Aí tá lá o cara treinando no jiu-jitsu, que dá um rala e fica 2 palmos de língua para fora e não quer mais treinar, querendo tomar um isotônico. O cara que faz aquela musculaçãozinha fofa, querendo tomar um isotônico também durante o treino. Você sabe que, assim, o isotônico, quando é usado sem o gasto energético e gasto calórico, ele pode causar um mal, né? Ele pode causar um desequilíbrio, né? Relacionado a vitaminas e sais minerais. Exatamente. Então, o isotônico, como o Jean está dizendo, é bom você fazer uso,
né? Quando você fizer uma atividade física mais intensa, né? Desgastante, que precise fazer essa hidratação e reposição volêmica com vitaminas e sais minerais. Exato. Tá certo? Quer comer bem, quer comer de verdade, treine de verdade. Se você treinar de verdade, eu lhe garanto que você vai poder comer bem, vai poder comer carboidrato, vai ter boas refeições ali com comida de verdade. Isso é muito importante a gente frisar também. Quiser diminuir a margem de erros, contrate profissionais que realmente possam lhe orientar. Exatamente. Com saúde, a gente faz um investimento, não é gasto. Gasto a gente gasta em show, em festa, em roupa. Saúde não, investimento para a vida. Melhora a qualidade de vida, né? Você imagina um atleta que está acima do peso, ele emagrecer, como é que não vai melhorar a sua performance? Até questão de fadiga, né? Exatamente. O pessoal Fadiga, acaba fadigando ele tem um muito. treinamento especializado, uma nutrição especializada, uma orientação de um ex-atleta é muito importante, né? Então, para a gente finalizar o podcast aqui, eu agradeço a presença de todo mundo, em especial o nosso amigo disponibilizou o seu tempo, recebe, a gente acabou de ver aqui nos bastidores, o homem tem mais de 1000 mensagens aí no direct, né? Então, assim, agradeço a presença. Agradeço a presença da Jean de última hora, né? A gente teve a infelicidade de Rafael Dias ter uma virose, foi até hospitalizado, mas está tudo bem. Agradeço a presença de Igor, treinador também, falou muito bem sobre fisiculturismo e deixar um alerta para quem está assistindo, para a população. Então, fazer esporte é sempre bom, tem um respaldo médico, nutricional, a parte de relacionada à alimentação, o check-up cardiológico é muito importante, né? Hoje, infelizmente, aumentaram muito os casos de morte súbita, AVC. A gente vê com frequência, a gente presenciou alguns casos, né, Igor, na academia. E assim, é muito importante fazer todo esse preparo para que não tenha nenhuma intercorrência de forma negativa, tá certo? Agradeço a presença de todos. Estamos aqui no Hub Brazon e espero que seja o primeiro de muitos, né? E quem tiver alguma dúvida sobre nutrição, está aberto aqui as caixinhas de perguntas e respostas. Dr. Jean Cabral vai responder. Quem tiver dúvidas sobre treino, sobre qual treino fazer em relação a cardio, em relação a treino de força, Igor, treinador, é a pessoa indicada, lida muito com o fisiculturismo. Em relação ao nosso ex-atleta o homem está vivo. Se deixar na frente, é um tapa com força. Se deixar na frente, se deixar a mão entrar, né, Pezão? Só acorda no outro dia, né, não? Estou treinando, voltando, porque eu comecei no jiu-jitsu em 97, né? Sempre treinei jiu-jitsu, mas não com tanta frequência, porque quando tinha que lutar MMA, eu tinha que não podia treinar o jiu-jitsu, porque não tem a pegada do kimono. E agora, depois de aposentado, voltei a dar ênfase ao jiu-jitsu, a procurar treinar mais jiu-jitsu. Quem sabe aí futuramente estar participando de Opens, de mundiais, porque, como eu falei, são pessoas aí que eu devo ser Master 3 no Jiu-Jitsu. São pessoas acima de 43 anos, 44. Então, eu vou estar lutando ali com o pessoal e quero continuar no esporte. A minha vida sempre foi no esporte, foi o que eu falei, desde os 5 anos de idade. Quero continuar no esporte, participando aí, quem sabe, desses campeonatos aí. Estou com... se Deus quiser, agora até o mês de junho, quero estar voltando nos Estados Unidos, abrir uma academia de jiu-jitsu, abrir academia lá com Muay Thai também, com wrestling, entendeu? Mas está sempre dentro do esporte e quero terminar minha vida não sei quando, né? Porque a gente faz um plano, Deus faz outro. É como você disse, tem que estar sempre com cuidado médico, sempre com cuidado do nutricionista. Sempre quando eu lutei, a gente fazia exame de sangue, de hepatite A, B, C, HIV, entendeu? O cardiológico, a gente sempre fez a ressonância magnética do crânio. Então, a gente sabia que estava 100% ali para lutar. O corpo estava 100% para lutar, entendeu? Então, isso é muito importante porque o nosso coração, em certos momentos, chega a 180 batimentos cardíacos, 190 batimentos cardíacos. Se você não tiver preparado para aquilo, se você não tiver feito um exame para saber se seu coração suporta aquilo,
pode ser fatal. Você vê, a gente vê, às vezes, muito jogador de futebol, enfim, acontece. Então, tem que estar, pessoal. Tem pessoal que está começando, os amadores. Às vezes, muita gente, por falta de condição, não consegue ter isso aí. Mas, a partir do momento que você tiver uma pequena condição, vai lá, procura o seu cardiologista, procura nutricionista, procura para saber como é que está a máquina, porque o nosso, como ele falou, é a gasolina. Nosso corpo é um motor de um carro, a gente tem que cuidar. Se você cuidar do carro, ele vai durar muito tempo, entendeu? E se não cuidar, ele vai dar PT logo, logo. Então, só para complementar o que Pezão disse, o acompanhamento multidisciplinar é muito importante, com médico, nutricionista, educador físico. E só para lembrar, o homem está vivo, hein? Estamos trabalhando para isso. Fizemos já a reposição de vitaminas, vamos começar a fazer a reposição hormonal e o homem vai estar no shape. Quem chamar para lutar e deixar a mão entrar é lona. Tamo aí. Pessoal, muito obrigado pelo podcast. Foi muito bacana, primeiro de muitos. Espero que vocês tenham gostado. Tá tudo gravado aí no Instagram. As perguntas a gente conseguiu responder algumas. O pessoal do marketing está aqui na frente, né? Nos bastidores, mas está nos passando as perguntas. Eu acho que a gente conseguiu fazer um podcast bacana. Agradeço a todo mundo aqui, o pessoal da Hub Brazon, pela disponibilidade do estúdio. Um abraço para vocês, bom sábado e bom final de semana. Jean, bom sábado, bom final de semana. Pezão, obrigado pela presença. Igor, obrigado pela presença. Bom sábado, bom final de semana e boa alimentação e bom treino, né? A gente sabe que não pode faltar aquela pizza, aquele lazer. Hoje já inauguramos aqui o Outback na cidade, né? Tá todo mundo doido para conhecer. Mais um abraço para vocês. Bom sábado e bom final de semana. Valeu, tamo junto.